Boa tarde, abençoadas e abençoados, amigas e amigos. Estamos na final da Copa Libertadores. É contra tudo e contra todos. Que partida do Flamengo! Foi na raça, foi na disposição. Vou trazer para vocês um grande conteúdo sobre essa grande classificação do Flamengo, né? Mesmo com o Plata sendo expulso no início do segundo tempo, o Flamengo não se abateu e todos jogaram pensando na nação, pensando no coletivo. Então, parabéns a todos, parabéns aos zagueiros, parabéns aos laterais, aos volantes. Fique até o final do vídeo, já chega se inscrevendo no canal. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 70 mil inscritos, que eu, Luiz, prometo sortear uma camisa oficial do Flamengo para vocês. E que história é essa de Hulk no Flamengo? Vou explicar sobre tudo o que está acontecendo, então já chega deixando o like e assistam esse conteúdo até o final, que tá sensacional. Dê só uma olhada. Muito boa tarde, gente boa. Nessa semana tão difícil aqui para o Rio de Janeiro, o futebol carioca tem uma boa notícia. O Flamengo está na decisão da Conmebol Libertadores. É a quinta final da história do clube na competição. Contra o Racing, na Argentina. O Flamengo segurou uma pressão danada. O goleiro Rossi foi herói de novo, pegou tudo. Estão chamando ele de Santo Rossi. De uns tempos pra cá, saber que ele tá ali acalma os corações rubro-negros. É ritual, cada um tem o seu. Vai de uma trave à outra. Não pode faltar o travessão, sinal da cruz, reza pro santo. E quando a bola rola, o santo é ele. Santo Agostinho, Rossi Santeiro. O nome não importa, só se sabe que o milagre tá feito. No cilindro de Avejaneda, alambrado é berço. Gerações espremidas, unidas na esperança de voltar a uma final grandiosa. Cantoria, barulho, pirotecnia, cortina de fumaça. É bonito, impressiona, mas só isso não basta. Lugar tão nobre assim precisa ser merecido e conquistado. Está valendo a decisão da Libertadores no dia 29 de novembro. Jorginho cruzou o Atlântico de volta para casa, disposto a isso. Vai viver o que tanto desejou. Orienta, reclama, corre e cuida de cada metro do gramado. Capitão sem faixa, técnico de chuteiras, retrato de um time maduro e seguro, que foi melhor no primeiro tempo, ainda que pudesse empatar para ir adiante. Na ausência de um centroavante, Luiz Araújo arriscou chutes perigosos de fora da área. Passa a esquerda do gol. De dentro dela, com espaço demais, Konechny cabeceou com perigo. Era só o começo da noite agitada do Rossi. Arrascaeta já viveu muitas delas. Quarta semifinal de Libertadores para ele. Conhece caminhos e atalhos. O passe do camisa 10 atravessou a área e encontrou o Varela. Espalma Cambeses! Arrasca por conta própria. Cambeses não deve curtir uruguaios. Primeira parte superada, com sustos, mas sob controle. Ninguém duvidava. A pressão do Racing no segundo tempo seria intensa, só que foi insana. Nenhum rubro-negro quis acreditar no cartão vermelho que subiu diante do Plata. Outra vez ele, só 10 minutos. Depois de uma disputa de bola, o equatoriano acertou o Rojo e foi expulso. Ao Flamengo, dos 115 gols no ano, restou defender. Um time levado ao limite, do corpo, da mente. Léo Pereira talvez tenha feito o melhor jogo dele pelo Flamengo. Conteve os muitos cruzamentos e lançamentos da equipe argentina.
Num previsível ataque contra a defesa, um gol bem guardado. Em boas mãos. Da classificação para o mata-mata, a conquista da vaga para a final da Libertadores. O Rossi colecionou momentos decisivos na campanha do Flamengo. Aqui em Avejaneda, saiu como o melhor da partida. Confirmou o protagonismo na competição. Central Córdoba, quarta rodada da fase de grupos. Deportivo Táchira, última rodada, evitou a eliminação precoce. Estudiantes disputa por pênaltis nas quartas. Racing ontem. Rossi! O esforço que a gente fez lá atrás para não tomar gol e hoje sair com a classificação, não tenho palavras. Muito ambicioso, gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de melhorar, evoluir, aprender e está num grande momento. O Flamengo chega à quarta final das últimas 7 edições da Libertadores. Felipe Luiz esteve em todas as anteriores como jogador. Ganhou, perdeu, ganhou outra vez. Agora vai ser diferente. Da área técnica, uma nova sensação. O ponto mais alto da carreira dele até aqui. 3 como jogador e 1 como treinador. Me deixa muito orgulhoso. Foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Lima tá no roteiro. Tem memória afetiva e jeito de casa. Já sabemos que vai ter invasão rubro-negra de novo em Lima, né? Essa é a quarta final de Libertadores do Flamengo nos últimos 7 anos, gente. E se vencer Palmeiras ou LDU na decisão, o Flamengo vai virar o maior vencedor brasileiro na história, com 4 títulos. Aí nas redes sociais, o Flamengo postou o seguinte: final da Libertadores e Flamengo F&F, que é uma brincadeira, também uma referência legal, com a foto do Vini Júnior e da Virgínia, que estão namorando, né? O casal V e V se assumiram essa semana. Vini, que é rubro-negro, tá feliz, apaixonado, até comentou lá no post do clube falando: é muito bom ser Flamengo. A Conmebol divulgou o áudio do VAR da expulsão do Plata, que você está vendo aqui no telão. O assistente estava muito perto ali do lance e disse que viu o Plata socar o Rojo exatamente naquele lugar que dói mais, que é que você está pensando mesmo. O VAR não tinha uma imagem de frente e manteve a decisão de campo. E aí foi um sufoco danado. Depois se fechou, o Flamengo saiu classificado. Uma classificação que veio com maturidade, com aproveitamento total da vantagem construída aqui no Brasil, no Maracanã. O Flamengo teve problemas com a expulsão do Plata, poderia ter se perdido, recompôs rapidamente a defesa, se reorganizou e contou principalmente com o goleiro Rossi. Eu sempre digo que um grande goleiro, ele tem que aparecer na hora mais complicada. E ele se mostrou firme, extremamente atento ao jogo, e o Flamengo conseguiu um 0-0, que foi suficiente para estar na final da Libertadores. Cicinho, é para comemorar e muito. Tem que comemorar e muito, né? Porque o objetivo foi alcançado. O título é uma consequência de toda a preparação. Você está na final, então já demonstra que o trabalho está muito bem feito. E o Flamengo, essa equipe forte que nós conhecemos e falávamos antes, né? O Flamengo não precisava ganhar o jogo. Era jogar com sabedoria exatamente para chegar na final. E foi isso que o Felipe fez com sua equipe, armou muito bem. O Flamengo, quando foi atacado, rapidamente contra-atacou, assustando o adversário, mostrando que é o Flamengo, e isso daí fez com que o jogo se tornasse favorável para o Flamengo. Vale ressaltar que foi uma semifinal de goleiros, né? Que aqui quem apareceu foi o Cambesse, lá foi o Rossi e também o Cambesse. Então, assim, duas equipes que os seus goleiros aí ajudaram muito nesse brilhantismo da competição, mas o Flamengo foi merecedor de estar na final. É merecedor de estar na final. Ronaldão, passou muito fácil pelo meu Inter nas oitavas, sofreu diante do Estudiantes e foi melhor que o Racing nessa decisão. Agora que venha ou LDU ou Palmeiras por Flamengo. É porque teve um divisor de águas com o Córdoba, né? Em casa. Uma situação difícil o Flamengo. Depois eu comecei a ver o seguinte: o sistema defensivo do Flamengo é avaliado pelo Rodrigo Caio. Porque é uma linha de zagueiros maravilhosa, mas a forma que eles andam, que eles conduzem o meio de campo, empurram o meio de campo, muitas vezes eles até pressionam para não ter muito espaço no time do Flamengo, e o time do Flamengo não deu espaço.
Então, quando você tem esse setor forte, atuante, em que os dois zagueiros, eles atuam ali, um olhando para o outro, tendo a confiança, colocando a equipe para jogar, recuando. E quando teve a expulsão, ficou mais fácil. Porque aí fizeram 2 linhas de 5 e aí foi só cadenciar a bola e o lugar onde estava essa bola, os dois zagueiros bem posicionados, um goleiro espetacular, e é o que você disse. Eu assino embaixo, menina Renata. O goleiro de time grande pega a bola do jogo. Agora, quando tem 1, 2, 3, ele também tem que pegar. E foi o caso do Rossi. Que goleiraço! E muitas vezes, quando vai pra sorte, porque foi pra sorte, algumas vezes no pênalti, ele vai lá e pega. Fala, ó, bate aí direitinho, eu pego 2 aqui, eu pego. Goleiro de time grande é assim. Agora, eu vou ressaltar mais uma vez esse setor defensivo do Flamengo. Que time, andando em campo, empurrando, jogando na casa do adversário sem ter medo. A bola não pegou fogo no pé do time do Flamengo. Então, parabéns aos envolvidos, que é o Rodrigo Caio e também o Felipe, que é um baita de um treinador. Claro que quando você se classifica, Edu, para uma final, é o coletivo que vale. Mas no primeiro jogo, o Carrascal acabou com a partida, fazendo gol. Ontem ele foi sacrificado, porque o Danilo entrou no lugar dele para recompor a defesa. Mas o Flamengo, que só tomou no Campeonato Brasileiro 16 gols até agora, tem esse sistema defensivo forte, eu concordo com o Ronaldo. Mas ontem todo mundo se doou, todo mundo ajudou a manter o 0-0, principalmente o Rossi, estar na final. E era um jogo de superação, Renata. Era um jogo onde que qualquer esforço era válido. Até porque você está um passo para a final e para ser campeão. Então, eu acho que o Flamengo ontem jogou de uma forma inteligente. Os jogadores experientes chamaram a responsabilidade. O Jorginho, você via o posicionamento dele, a bola não queimava, como o Ronaldo falou. Os zagueiros saindo jogando. O Rossi dentro da pequena área saindo jogando. Então, isso mostra que o time estava confiante. O time sabia o que tinha que fazer, né? E esfriou muito bem o jogo. Por mais que o Racing queria sair e tal, e só tinha aquela bola longa para raspar do Martínez, então eles já sabiam que isso poderia acontecer e marcou muito bem. Então acho que o Flamengo no meio de campo, né, o Pulgar com o Jorginho, né, você pega o Arrascaeta, até mesmo os jogadores no meio de campo se encontrando, o Carrascal vinha muito também para jogar, e isso acabou dificultando a equipe do Racing, e aí, né, parecia que tocava em mim, passava. A bola não queimou, então parabéns pela classificação. O Flamengo jogou muito bem e as poucas vezes que o Flamengo errou no posicionamento, tinha um goleiro ali para pegar as bolas. 4 gols no Aeroporto Internacional Tom Jobim para receber o primeiro finalista da Conmebol Libertadores, o Flamengo, que desembarcou por volta das 7 da manhã, recebeu o apoio de poucos torcedores que tiveram aqui presentes e que ganharam também o incentivo e o apoio de outras pessoas que passavam pelo aeroporto, recebendo familiares de outros voos ou também taxistas, pessoas que estavam presentes aqui, todos felizes da vida com essa classificação do Flamengo à final da Conmebol Libertadores. E dentre as pessoas que passaram, dentre a comissão técnica que passou, também os jogadores, muitos receberam aplausos e também tivemos os favoritos, né? O Agustín Rossi, eleito o melhor em campo ontem, um dos heróis dessa classificação, foi bastante festejado pelas pessoas que passaram aqui no aeroporto, pelos torcedores do Flamengo. Também o Léo Pereira, o Jorginho, além dos ídolos já de muitos anos, como Arrascaeta e Bruno Henrique, que chegam a mais uma decisão de Conmebol Libertadores pelo Flamengo. E tem também, chega mais uma decisão, só que agora como treinador é o Felipe Luiz, que já ganhou 2 títulos pelo rubro-negro. Essa é a 4ª final dele de Libertadores, mas a primeira como técnico, né? Nas últimas 3 ele era o lateral esquerdo do time do Flamengo e conquistou 2 títulos. Agora ele tenta o tetracampeonato como treinador rubro-negro. Toda a comissão e jogadores passaram por aqui, olha, mas não tem descanso nessa quinta-feira não. Os jogadores, todo mundo vai para suas casas agora descansar, ficar com a família, mas no período da tarde, ali por volta das 4 horas, tem treino no Ninho do Urubu. Flamengo disputando ainda o Campeonato Brasileiro e no sábado recebe o Sport no Maracanã. Boa, Jufo. Obrigada pelas informações, amigo. Boa sequência de trabalho por aí, Jufo, desde cedinho lá, acompanhando essa chegada do Flamengo. A gente vê as imagens aí e puxado, né? Porque também não pode largar à frente do Campeonato Brasileiro, embora receba o Sport, teoricamente, ali já numa situação muito complicada de fugir de rebaixamento, um Flamengo favorito a esse jogo, até pra gente pensar o que o Felipe Luiz pode fazer projetando, né? Afinal de contas, ontem foi um jogo desgastante também, mas
já vai dar treinamento hoje pensando nesse fim de semana que não pode bobear não, né, Dom? Que se baixar muito pode ser surpreendido, não tem o que fazer. Não à toa, já na coletiva o Felipe Luiz já se preocupou em falar isso, de chamar a torcida para o jogo contra o Sport, e a gente viu o quanto que às vezes e é natural, eu não quero falar aqui que os jogadores baixaram intensidade, é natural, quando você está no meio de uma semifinal de Libertadores, jogo aberto como foi, 1-0 contra um adversário difícil como o Racing, é diferente você enfrentar um jogo ainda com a viagem como foi contra o Fortaleza. Você olha o desempenho tanto do Flamengo quanto do Palmeiras no final de semana, caíram, e eu acho que é extremamente natural, não dá para baixar, mas lógico, quando você volta com uma classificação para a final, o cenário é diferente. Acho que o astral é outro, não tem aquela tensão de vai passar, não vai passar, sua classificação já está garantida, mas de fato, ver quem está em condições, manejar da melhor forma possível, porque mais do que toda a questão anímica, de toda a carga emocional que tem um jogo como o Racing, você jogou um tempo inteiro com um a menos. Também tem o desgaste físico do sacrifício que esses jogadores fizeram, mas sem deixar de lado, porque, sinceramente, o Campeonato Brasileiro, a tendência é de ser título definido na última rodada. Se for olhar também, o Palmeiras no fim de semana enfrenta o Juventude, né? Então são confrontos para os dois bem semelhantes até, né, Jailson? Mas não pode descuidar também, né? Você fala, poxa, acabou de chegar da Argentina, chegou de madrugada. Por mais que seja uma viagem mais curta, também há um desgaste, né? De tudo isso que o Donk também pontuou, mas é compreensível que já trabalha à tarde, né? Compreensível. Hoje provavelmente vai ser aquele treino de recuperação, né? Principalmente para quem correu bastante. Eu lembro, assim, de cabeça, pelo menos na minha opinião, né? O Jorginho e o Luiz Araújo pareceram bem desgastados, né? Na hora que eles foram ali substituídos. Então, provavelmente, talvez até nem comecem jogando, né? O jogo já sábado, não vai ter aquelas 70 e tantas horas que o Felipe Luiz sempre cita em relação ao intervalo de um jogo para o outro. Mas, assim, um ponto de diferença no Campeonato Brasileiro também, você justamente não pode desgarrar, né? Do Palmeiras, que está ali também, vai pegar um time da parte de baixo da tabela, tendo em vista o último jogo do Flamengo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Tô com o Dom, que é natural que baixe a adrenalina depois daqueles 3 jogos, né? Botafogo, o próprio Palmeiras e depois o Racing. Vem Fortaleza, diminui um pouco, acaba perdendo o jogo que, na teoria, né, a equipe ali, o próprio Felipe Luiz falou sobre isso, que eu não esperava, mas enfim, acaba vindo a derrota e agora, já com a classificação garantida para a final, agora é a remontada no Campeonato Brasileiro para tentar ali alcançar e manter a perseguição ao Palmeiras. Um ponto de diferença, eu tô com o Donk. Acredito que vai ser até a última rodada essa briga entre os dois. E agora esse mês vai ser importante, né? Estamos a um mês da decisão da Libertadores, então internamente dentro de Campeonato Brasileiro agora vai ter que ser a hora dessa arrancada aí para quem quiser ficar com esse título. Óbvio, a gente ainda espera o resultado do Palmeiras hoje, né, que busca também essa vaga na final de Libertadores, mas sem dúvida alguma esse mês vai ser fundamental. E é claro, você recebe um adversário que também está mais em baixa no campeonato, acho que é até natural que você também tire um pouco mais o pé, né, e aí dentro desse contexto todo. Fala, gente. Então, não, só ia completar, que é o famoso agora quarto e domingo, e aí vai depender também do Palmeiras, se o Palmeiras conseguir a remontada hoje, né? Eu não duvido, eu já falei sobre isso, mesmo sendo 0-3 ali, mas agora o Flamengo vai ter que, como o Flamengo já está, esquecer a final da Libertadores e focar no Campeonato Brasileiro e usar as armas para justamente tentar alcançar o Palmeiras. É isso aí, nação rubro-negra, é isso aí, nação rubro-negra. Que vitória foi essa do Flamengo para cima, né? Que vitória não, que classificação foi essa, né, do Flamengo para cima do Racing. Muitos paulistas falando que o Flamengo ia perder, que isso e aquilo, que o Racing, que o estádio, que a torcida, que nada. O Flamengo joga no Maracanã para 70 mil pessoas. Não tem que se amedrontar em nenhum estádio, seja no Peñarol, seja no Racing. O Flamengo está na final mais uma vez, rumo ao tetracampeonato. Alô, Palmeiras! Hoje vocês vão ter que se provar, porque se não se provar, o Flamengo vai amassar a LDU. Estamos esperando, eu particularmente estou esperando o Palmeiras. Mas se não viu o Palmeiras, que vem a LDU. O que vir, o Flamengo tem que chegar lá no estádio de Lima, onde o Flamengo já conhece muito bem, foi campeão lá depois de 40 anos da Libertadores, e vamos mostrar que nós somos os maiores vencedores da Libertadores. É contra tudo e contra todos. Aquela expulsão ontem do Plata, gente, foi vergonhosa. A Conmebol nitidamente quis tirar o Flamengo. Eu já sabia que no segundo tempo eles iriam aprontar alguma coisa. Mas no Flamengo,
Com a ajuda de arbitragem não dá, tem que ganhar na bola. E o Flamengo mostrou o que é Flamengo. Rossi, que goleiro espetacular. Então assim, se eu ficar elogiando esse time do Flamengo, eu vou ficar aqui até o final do dia. Então parabéns a todos. E agora, falando sobre Mercadão da Bola, há uma grande expectativa do Flamengo poder contratar o Hulk na próxima temporada. Isso porque o jogador não quer permanecer lá no Atlético Mineiro. Eu sei que ele tem uma idade avançada, sei tudo isso, mas o Flamengo acredita que o Hulk poderá ser um jogador para ajudar. Gente, o Hulk tem um físico muito bom e assim, naquele terço final ali, ele não vem nem sendo titular do Atlético Mineiro. Muitos torcedores me perguntando: ah, Luiz, será que o Hulk vai vir pro Flamengo? Será que o Hulk vai vir? Até agora não saiu uma proposta oficial, o que tem são sondagens. Mas assim, eu queria saber de vocês, seria uma boa ver o Hulk com o manto sagrado? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.